Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta aqui no nosso canal Roblox. Eu sou o Melina, estou trazendo mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar sobre expressões regulares no VBA, ou conhecido como regex. Então, o que são essas expressões regulares? É uma sequência de caracteres que define um padrão de pesquisa utilizados para identificar padrões em textos. No caso, podemos utilizar para procurar, substituir, validar e filtrar. Vale ressaltar que essas expressões regulares ela pode ser utilizada em qualquer linguagem de programação, não especificamente no VBA. Podemos utilizar no Java, JavaScript, C Sharp, Python, qualquer linguagem. E aqui, especificamente, eu vou explicar para vocês como utilizar no VBA. Então, ou seja, temos uma string e temos uma cadeia de caracteres, seja letras, números, ou enfim, qualquer caractere. Então, as pessoas costumam utilizar em qualquer linguagem de programação para fazer essa manipulação de string, de texto, costuma utilizar outras formas, às vezes utiliza muita sequência de condicional, de if ou select case para procurar uma determinada string, né, um determinado texto. E utilizando a expressão regulares, vocês vão ver que é mais simples e mais fácil, mais lógico de vocês estarem manipulando uma cadeia de caracteres, ou seja, uma cadeia de textos, bem mais simples do que ficar utilizando aquele monte de condicional if, select case, enfim. É bastante útil esta função, no caso essas expressões regulares na linguagem de programação, conhecida como regex. E aqui no VBA, para podermos utilizarmos as expressões regulares, temos que declarar uma biblioteca que é o VBS script.regex. E com isso, no VBA, nós declarando essa biblioteca, nós vamos ter acesso às propriedades e métodos desta expressão regular. E temos aqui, como exemplo, antes de utilizarmos aqui, de declarar esse objeto de biblioteca no VBA, esse VBS script.regex, nós temos que referenciar lá no VBA, no caso aqui, essa biblioteca no VBA. Então, nós referenciamos primeiro lá no VBA, lá no menu ferramentas, que nós vamos fazer isso na prática, e depois no código do VBA nós setamos essa biblioteca lá no código, que aí eu vou explicar para vocês também passo a passo. Então aqui a utilidade das expressões regulares regex aqui no VBA. Podemos utilizar para validação de cartão de crédito, para validação de e-mail, para validação de string, né, no caso de texto. Então, essas são algumas das funcionalidades de utilizar as expressões regulares no nosso exemplo aqui no VBA, mas aquilo que eu disse, pode usar em qualquer linguagem de programação. Então, essas são algumas das funcionalidades para utilizar as expressões regulares. Validar cartão de crédito seria, no caso, aqueles números do cartão de crédito. Então, vocês podem estar manipulando aquele número para verificar se aquele número é válido ou não. Validação de e-mail também, para verificar se o e-mail é um e-mail válido ou não. E no caso de string de texto, ou seja, vocês têm um texto que vocês querem pesquisar esse texto, aí vocês vão usar um condicional para saber, esse texto aqui ele é igual a esse texto aqui. Então, vocês podem fazer essa comparação também utilizando a expressão regulares. E agora aqui vamos falar um pouco das propriedades e métodos do objeto, no caso aqui do regex, né, das expressões regulares.
Então, vocês podem notar aqui que nós temos aqui algumas propriedades de métodos, que é o pattern, que no caso ele vai definir o padrão da expressão regular, que será usado na validação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo aqui que eu trouxe um TXT. Vou passar agora aqui para vocês passo a passo. Primeiro passo, vamos referenciar no VBA a nossa biblioteca, como vocês podem ver aqui. Referenciamos, depois vamos setar o objeto lá do VBS Script. E o segundo passo é vamos manipular as propriedades e métodos. Então, essa parte aqui que eu comecei a falar, propriedades e métodos. Então, eu vou falar item por item, vou explicar para vocês aqui. São esses 4 itens aqui: pattern, ignore case, global, test strings, execute e string. Na verdade, são 5. Eu vou passar um por um para vocês. Então, aqui, primeiro, pattern, define padrão de expressão regular que será usado na validação. Então, ele serve para quê? Para vocês definirem como vocês querem manipular a string de vocês, ou seja, o texto. E isso aí, existe um padrão para isso, que é conhecido como token. Então, eu quero apenas utilizar a minha função, a expressão regular, para manipular minha string, que ele pesquisa apenas letras. Então, e tem um token para isso. Então, o token, ele é esse aqui, para apenas letras. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é inclusive, que nós vamos programar aqui no VBA. Vamos utilizar esse token para pesquisar apenas letras. Então, esse é o token. Ou seja, não é vocês digitarem qualquer caractere lá para fazer pesquisa. Não, existe uma tabela padrão para as expressões regulares, que é conhecido, essa cadeia de caracteres, ou seja, de símbolos, é conhecido como token. Então, para pesquisar apenas letras, eu utilizo esse token aqui. E onde eu vou colocar esse token? Aqui no regex.pattern, lá no VBA. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma tabelinha aqui, básica, que eu peguei. Esse token aqui, somente letras. Então, eu quero pesquisar somente letras. É esse token aqui. Eu quero pesquisar qualquer caractere, exceto esse tipo de caracteres aqui. Ou seja, eu quero pesquisar qualquer caractere, exceto ABC, que é esse que nós colocamos aqui. Então, ele vai pesquisar qualquer caractere que estiver dentro da string, exceto esses que nós colocamos aqui. Então, esse é o tipo de token para esse tipo de finalidade. E aí temos esse outro tipo de token também, que é para pesquisar apenas dígito numérico, ou seja, se tiver nessa string, eu tenho uma string que tem letras e números lá, e símbolos. Eu quero que ele pesquise apenas os números. Então é esse tipo de token aqui que vocês vão utilizar. E tem esse outro aqui, esse tipo de token, que é pesquisar qualquer caractere que tiver, qualquer caractere, ou seja, qualquer letra, número, símbolo que estiver na minha string. Então é esse tipo de token aqui. Então esses aqui são alguns tokens, tá? Estou agora aqui na minha conta do GitHub, aqui utilizando o Copilot. Então eu pedi para o Copilot gerar para mim uma tabela, tá? Do regex, que é dessas expressões numéricas, que são esses tokens. Então, se vocês notarem que ele gerou aqui, através do Copilot, então tem aqui, os significados, cada caractere, né, e o significado, que vai gerar um token. Então, cada caractere vai gerar uma cadeia ali de texto, né, de símbolos, que é considerado um token. Então, vocês podem ver aqui. Então, tem seu significado. Ou seja, vocês não vão digitar qualquer caractere para fazer essa pesquisa. Então, já existe uma cadeia de caracteres, tem uma tabela para isso e que é chamado de token.
se vocês forem fazer isso na unha, ou seja, pegar cada caractere que vocês querem, vocês podem estar olhando essa tabela para fazer essa busca, né, essa filtragem. Então, vocês podem, eu gerei aqui no Copilot. O Copilot, ela é uma Microsoft, ela tem essa IA, inteligência artificial generativa, especificamente para desenvolvedores, né? Então, vocês podem estar utilizando o Copilot da Microsoft para poder estar auxiliando vocês na parte de dev, né? Ou seja, não é que, por isso que já fala que é Copilot, tá? Não é um piloto, é um Copilot, ou seja, é um auxiliador para vocês. Ou seja, 70% ajuda 70% na parte de pesquisa, vamos assim dizer, não de programar. Porque o Copilot, como eu falei, ele é uma IA generativa, então ele serve para te auxiliar na produtividade do teu desenvolvimento. Ou seja, devido você ficar perdendo às vezes um pouco de tempo de desenvolver, nesse nosso exemplo aqui, um token, eu quero gerar um token para fazer tal coisa, então eu vou olhar aqui na tabela, eu vou utilizar, sei lá, asterisco, número 4, colchetes para gerar tal coisa. Então vocês podem utilizar o Copilot para ele já gerar esse token para vocês. Uma das finalidades, no caso, um bom exemplo que nós estamos utilizando aqui na nossa videoaula, que é para expressões regulares. Ok? Então, voltando aqui, dando seguimento na próxima propriedade de métodos, ignore case. Indica se a verificação deve diferenciar maiúsculas e minúsculas. Ou seja, se eu estou fazendo uma pesquisa na string e eu tenho meu token aqui, eu quero que pesquise apenas letras. Eu posso definir no ignore case que essa pesquisa de letras ela seja apenas maiúsculas e minúsculas ou somente maiúsculas ou somente minúsculas. Então eu vou definir aqui no ignore case. Lembrando que para isso, se eu quero somente maiúsculas, eu tenho que colocar da forma que está aqui, ó, maiúscula, igual está aqui, tá vendo? A maiúsculo, Z maiúsculo. E aqui eu vou definir como false. Então ele só vai filtrar para mim letras maiúsculas. Se fosse minúscula é outro token. O token de minúscula é o inverso disso aqui. Você vai deixar em minúsculo. E a próxima propriedade de métodos aqui é o global. Global determina se a busca ocorrerá toda a string ou apenas na primeira ocorrência. O que ele se refere ao quê? Eu tenho a string para ele pesquisar, no nosso exemplo aqui. Ó. Eu quero que ele pesquise esse texto, essa string aqui, somente letras maiúsculas. Ou seja, e como vai ser essa pesquisa? Ele encontrou a primeira letra maiúscula, ele já para ou continua? Então, é para isso que serve o global. Eu quero que ele continue. Então, eu tenho que deixar como true aqui e vai para o próximo caractere, até você verificar toda a ocorrência. Ou seja, até você verificar toda a string. Se eu querer apenas a primeira, que ele encontrou a primeira letra maiúscula, ele para, então o global fica como false. Então, essa é a finalidade. E esse reject test é referente à string, ou seja, eu quero que ele pesquisa essa string aqui, esse texto. Então, eu vou utilizar essa finalidade aqui do reject test, a minha string que ele vai pesquisar. E o terceiro passo, nós vamos manipular o objeto string, ou seja, depois que ele fez toda essa verificação aqui que nós definimos no nosso código, nós vamos para o terceiro passo, que ele vai manipular isso aqui, o que nós verificamos antes. Então, nós vamos, através do objeto, vamos utilizar o regex execute, que ele vai fazer o quê? Vamos pegar a nossa string que ele verificou aqui, que ele definimos todas as propriedades dele aqui, e vamos pedir para ele executar. Ou seja, então, todo o resultado ele vai trazer aqui, no regex.execute. Então, para isso serve a manipulação do objeto string, esse regex execute. E o quarto passo
vamos pesquisar, vamos ler o objeto de string, ou seja, vamos verificar toda essa execução que ele fez na manipulação da nossa string, ou seja, ele verificou todos os passos que nós definimos aqui através do nosso token, definimos se é false ou não, aqui no binary case, ou seja, maiúscula, minúscula, no global true, ou seja, queremos que ele pesquisa toda a nossa string, e aqui o regex test é a nossa string, ou seja, a nossa cadeia de caracteres que nós queremos que ele pesquise. E o terceiro passo, manipulamos o objeto através do regex.execute, ou seja, vamos executar todas essas propriedades definidas aqui. E o quarto passo, vamos utilizar um loop, um for each, para ele ler a nossa string e mostrar para nós o resultado da nossa pesquisa. E aí ele vai imprimir para a gente na tela, vai trazer o resultado para nós através do for each. Então, esses são os passos que nós utilizamos aqui para utilizar as expressões regex. Lembrando, esses passos é para qualquer linguagem de programação. Tá? O que muda de uma linguagem de programação para outra são as sintaxes. No VBA, você tem a sintaxe diferente do Java, do JavaScript, do C Sharp, do Python e outra linguagem que seja. Então agora nós vamos para o VBA, lá para o Excel, para podermos passar esses passos aqui lá no VBA e ver ele funcionando lá na prática. Aqui no Excel, vamos acessar lá o VBA, Visual Basic. Aí aqui no VBA, no editor do VBA, nós vamos vir aqui no inserir módulo. Nós vamos inserir o módulo, vamos renomear esse módulo como MDL validar. Validar. Vai ficar dessa forma, MDL validar, enter. Vou deixar a janela lado a lado aqui do TXT para nós seguirmos passo a passo. Eu vou deixar aqui do lado do TXT, só fechar essa parte aqui. Aí vamos seguir os passos aqui. Então o primeiro passo ele fala referenciar no VBA, no caso essa biblioteca. Então vocês vão vir aqui no menu ferramentas, referência. Menu ferramentas, referência, e aqui no menu, nessa janela referência, vocês vão localizar essa referência aqui da biblioteca, Microsoft, JavaScript, Regular Expression 5.5. Vocês podem ver que o meu aqui já está referenciado. Vocês vão localizar aqui nessa lista aí no computador de vocês, aí na referência do VBA de vocês, e vão selecionar a caixinha aqui, conforme está ticado aqui, como vocês podem ver. Então, referenciou, encontrou, referenciou, dá um OK, pronto, então já referenciamos aqui. Esse é o primeiro passo. Vamos fazer o seguinte, para ficar bem organizado e bem mais fácil de desenvolvermos esse código, vamos colocar aqui um comentário dos passos que nós vamos adicionar aqui, que nós vamos utilizar para essas expressões regulares. Então, vocês fazem isso para os outros. Eu vou já adiantar aqui o vídeo para não ficar extenso e já volto. Então, eu adiantei aqui, já coloquei os comentários, vocês vão fazer o mesmo. Lembrando que a lógica aqui para utilizar a programação aqui no VBA, essas expressões regulares, lembrando que é para qualquer linguagem, tá? O que muda de uma linguagem para outra é apenas a sintaxe, tá? Aquela forma de escrita, mas a lógica é a mesma. É lógico que às vezes a representação, como você quer representar esses dados, ou seja, como você quer trazer esses dados para a tela,
tem modos diferentes, tá? No caso aqui, eu vou utilizar o for each como loop para representar esses dados na tela, ou seja, para trazer esse resultado, para buscar esses resultados. Mas tem outras formas também. Essa forma eu acho mais conveniente, mais simplificada. Aí fica a critério de vocês, mas esses primeiros 3 passos aqui é a lógica de utilizar a expressão, essas expressões regulares em qualquer linguagem de programação. O que vai mudar também, para esse caso específico aqui, que nós queremos fazer essa pesquisa de apenas letras, né? Vamos utilizar esse token. Mas, por exemplo, para cartão de crédito, você utiliza esses passos, porém, você utiliza mais alguma outra forma, por exemplo, como constante ou como uma list, né? Um list para representar uma cadeia de bandeiras, por exemplo, de cartão de crédito. Que tem, por exemplo, N bandeiras, né? Mastercard, Visa, enfim. Então, vocês podem utilizar constante ou uma list, né? Para ele exibir numa lista ali, para ele armazenar numa lista esses tipos de bandeiras, né? Então, assim, existe algumas formas de você representar esses dados nas expressões regulares, mas o básico para as expressões regulares são essas: né? Você declarar, você manipular as propriedades e métodos e as suas strings, ok? Então aqui no passo 1 vale também só acrescentar mais um comentário aqui, que além de referenciarmos a biblioteca lá no ferramentas, que nós já fizemos, também ele tem o passo de instanciar o objeto biblioteca regex, que é o que? Declarar a variável e instanciar o objeto regex, é o que vamos fazer agora. Então aqui nós vamos declarar a variável dim regex as object, que é do tipo objeto. E agora nós vamos instanciar esse objeto regex. Então agora vamos setar essa variável objeto, que é set regex igual create object. E aí, o que nós podemos fazer? Esse create object é, no caso, esse VB script aqui, VBS script. Então ele vai ficar dessa forma: create VB script.reject. Então, instanciamos o objeto aqui da variável objeto que criamos. Então, dessa forma, fica o primeiro passo. Agora, para o segundo passo, já que nós já instanciamos aqui o objeto da biblioteca VBS Script Regex, o que nós vamos fazer? Precisamos aqui, olhando aqui do TXT, que já foi explicado, agora podemos acessar, manipular as propriedades e métodos dessa biblioteca do regex. Nós já instanciamos, nós já referenciamos e instanciamos. Agora vamos manipular suas propriedades e métodos. Então, que é esse aqui, regex.pattern. Vocês podem digitar, eu vou copiar aqui para agilizar mais a nossa aula. Então aqui, o regex, como nós aprendemos lá na apresentação, .pattern, aonde nós vamos passar o nosso token. Ou seja, esse token aqui que nós queremos é para ele pesquisar, para ele ler nossa string apenas letras. Então, que vocês vão adicionar aqui no segundo passo. Continuando no segundo passo, nós temos regex, que é o ignore case. Para ele vai definir se vai ser, aonde vai definir essas letras serão maiúsculas ou minúsculas, né? Na nossa pesquisa da string. Então, deixamos false para isso. O nosso token aqui, de A a Z, ele está mostrando que vai pesquisar letras na string apenas maiúsculas, né? Porque está maiúsculo aqui. Mas para isso, precisamos também no ignore case deixar como false.
Aí o próximo é o regex.global. Então, regex.global, ele vai procurar todas as letras, ou seja, o que tiver lá na nossa string. E o próximo é o regex test, que ele pesquisa a string, ou seja, onde nós vamos passar a nossa string que nós queremos que ele pesquisa. Porém, nesse caso, temos que declarar uma variável aqui. Vamos dar o nome para ela str texto do tipo string, tá? Aí nesse caso, como vai ficar ela aqui? No regex, a gente vai ter que pegar essa variável, vamos por aqui e vamos passar a nossa string, ou seja, o que nós queremos que ele pesquisa, né? Através do token aqui definido no pattern. Nós queremos que ele pesquisa essa string aqui. Para isso, precisamos declarar a variável, que é referente a esse regex test aqui, ó, que é a string. Então, declaramos variável, então ele vai entender que é isso aqui que nós queremos pesquisar. Então, aqui finalizamos o segundo passo. Agora vamos para o terceiro passo, que é objeto de string, né? Que no caso aqui é manipular objeto string. Na verdade, aqui seria instanciar também aqui nosso objeto string no terceiro passo. Então, aqui o terceiro passo é instanciar objeto string. Então, aqui, terceiro passo, instanciar objeto string, vamos declarar uma variável aqui de obj texto do tipo objeto. Depois vamos instanciar agora essa variável aqui, objeto, que na verdade seria esse objeto aqui, o regex execute. Mas colocamos instanciar também tem a ver com manipular, tá? No caso, nós vamos executar, né, e instanciar. Fica melhor assim, executar e instanciar o objeto sim. Fica mais fácil para poder entender aqui os passos. Aí aqui nós vamos setar, né? Então aqui set objeto texto, que é regex, né? Regex execute, né? Ele vai executar a nossa string, né? Que é isso que ele fala aqui, ó. E aí é esse cara aqui, ó. A gente vai copiar essa variável declarada e colocar aqui dentro. Aí sim. Aí ele vem aqui no terceiro passo, como a nossa variável como objeto, instanciamos ela, então ele vai executar. Opa, na verdade aqui, vamos só arrumar um nome aqui, né? Texto x aqui, não aqui, texto. Então ele vem aqui, o primeiro passo, fizemos referências, instanciamos o objeto biblioteca. O segundo passo, o pattern vai verificar qual é o token que passamos para ele, e ele, aqui no menor case, verifica se vai ser maiúscula ou minúscula, ok. Depois verifica a nossa global, vai verificar vai verificar a ocorrência, né, de toda a nossa string. E aí, feito isso, ele vem para o terceiro passo, instanciamos o objeto aqui da variável como regex, né, para a expressão regex. Ele vai executar, no caso aqui, a nossa variável, ou seja, ele vai executar o que foi lido aqui no passo 2. Aí agora ele vem para o último passo aqui, que é o quarto passo, que ele vai ler, e agora ele tem que ler o resultado dessa pesquisa, né? Depois que ele fez aqui o terceiro passo, ele executou a nossa string. Então agora nós precisamos pegar essa string aqui de resposta e trazer para a tela, ou seja, para visualizarmos o que ele trouxe. Ou seja, ele vai trazer para nós em tela, né? Nós vamos visualizar esses dados após ele executar para nós, manipular a nossa string, ou seja, ele vai trazer para nós o resultado aqui no quarto passo. Para isso, vamos utilizar aqui no nosso exemplo o for each, tá? Ele vai ler a nossa string aqui e trazer o resultado dessa manipulação
para string. Então aqui no quarto passo vamos começar a declarar uma variável de str resultado, que ela vai ser do tipo string. Ou seja, essa variável vamos utilizar ela para dentro do nosso loop, tá? Para ele ler a string, ou seja, do resultado lá que ele está trazendo lá da pesquisa. E vamos declarar outra aqui como objeto, tá? Objeto resultado as object. Então, as duas variáveis aqui no quarto passo vai ficar dessa forma. Din.str resultado do tipo string, din.obj, né? obj resultado do tipo objeto. Então, aqui nós vamos começar aqui com for each. Aí, o for each aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o obj resultado do tipo objeto, que é essa variável. Vamos copiar, vamos colocar ela aqui, colar. E aí a outra variável vai ser lá do execute, tá? Que é essa variável aqui, ó, do tipo texto, ou seja, o resultado que ele está trazendo aqui no execute. O executor string está jogando aqui no objeto. Então, vamos dar um loop, né, nessa variável. E aqui next. Aqui o objeto resultado. Ok. Aí aqui dentro vamos colocar o resultado final do que ele encontrou aqui no nosso objeto aqui através do execute. Então vamos pegar aqui, ó, essa variável str resultados, vamos colocar aqui dentro do loop igual, colocamos ela novamente, repetimos. Aí vamos pegar o objeto resultado, que é o que ele está jogando aqui dentro do nosso objeto. Vou colocar um e comercial para concatenar com ele, ponto value. Ok, ele trouxe, vai ficar dessa forma aqui, o nosso loop. Para explicar rapidamente aqui o que ele está fazendo aqui nesse for each. Ó, se vocês notarem, essa variável, o for each objeto resultado, é essa que nós declaramos aqui de tipo objeto. Esse objeto texto é o resultado aqui do terceiro passo, que é onde nós instanciamos como tipo objeto essa variável aqui no regex execute. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando todo o resultado daqui da nossa string, de acordo com o nosso token, e aí ele está jogando aqui o for each. O que o for each está fazendo? Ele está lendo passo a passo, ou seja, ele está lendo do início do início da execução do objeto aqui até o final. Como? Por exemplo, não é de A a Z? Sim. Então ele encontrou a primeira letra aqui, encontrou, então ficou uma letra, a letra A. Segundo passo, letra X, que é maiúscula. Tem mais? Não. Então ele está indo, está inteirando. É isso que o nosso for each está fazendo. Nosso for each está fazendo assim, ó, tá lendo. Letra A, qual a próxima? A minúscula, não, X, tal. E no final, ele finaliza o resultado, que é, no caso, o resultado dessa string aqui, de acordo com o nosso topo. Então é isso que o for each está fazendo. Ele está fazendo assim, ó, está lendo próximo. Segundo passo, terceiro passo. Quantas ocorrências tiveram? 3, 2. Se tiver, não é todas as ocorrências que ele precisa ler? Então ele está lendo todas as ocorrências. Então o nosso for each está passando nessas interações aqui do execute. É isso que ele está fazendo aqui no nosso for each. Aí no final ele joga aqui o resultado. Poderia fazer de outra forma? Sim, mas eu acho que essa forma é mais lógica e mais rápida. Entendo assim. Então aqui o nosso for each é só isso. Aí aqui no final, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um debug.print para ele mostrar para nós em tela o resultado, ou seja, o que ele trouxe aqui. E faltou um detalhe, pessoal, que vamos copiar toda esse código aqui, vamos dar um Ctrl X, ou pode ser um Ctrl X
ou podemos digitar aqui que precisamos jogar isso aqui dentro de uma função. Se vocês notarem, nós não criamos nenhum método e nenhuma função. Vamos criar uma função, ou pegamos, reportamos ela aqui, ó, movemos para dentro de uma função, ou podemos digitar manualmente. Nós vamos aqui no menu inserir, procedimento, vamos criar a função validar texto, nome da função, validar texto, do tipo público, ok? Aí vamos colar todo o nosso código aqui dentro, agora sim, dentro de uma função, e aqui vamos retornar tipo string, tá? Uma função podemos retornar dados. Se fosse método, não poderíamos retornar, mas como é uma função, podemos retornar. E aqui no final, aqui, ó, depois do debug, nós podemos retornar, copiar o nome da função, validar texto, né? E aí pegamos aqui, ó, str resultado, né? Aqui dentro do faz, copia, coloca aqui no final igual, ou seja, então o resultado ele vai retornar aqui para a nossa função. E aí está pronta a nossa função validar texto. Nós vamos maximizar aqui. Bom, olhando os passos aqui, finalizamos, né? Que é o passo de 1 a 4. Vamos maximizar aqui. Aí vocês podem salvar. E aí, para podermos visualizar esse resultado através do debug.print, como nós não vamos utilizar uma mensagem box para ele mostrar em mensagem box, vamos utilizar o debug.print. Então precisamos ter o nosso terminalzinho aqui no VBA, que é a verificação imediata. Vocês podem pressionar Ctrl G, que ele vai exibir aqui, ó, essa janela que vocês podem ver aqui. Ou vocês podem vir aqui no menu exibir. Se vocês visualizarem aqui, ele tem lá, ó, janela verificação imediata, Ctrl mais G. Então tanto faz dar o Ctrl G ou vir aqui do menu exibir verificação imediata. Ele exibe aqui a nossa janela. E aí ele vai trazer o resultado aqui da nossa pesquisa aqui. Se pressionarmos F8, ele vai passo a passo. Passo a passo. O resultado, olha lá, está lá. Exibir para nós o resultado aqui, ó, AX. Vamos verificar se é AX mesmo? A maiúsculo, X maiúsculo, o restante é número ou minúsculo, né? Então tá certo. Vamos modificar aqui, vamos colocar aqui, vamos apagar X, ficar CHC, vou pôr o H aqui, vou pôr o O maiúsculo aqui, sei lá, números aqui, vou colocar o U maiúsculo no final. Vamos ver? Vou pressionar F5. Peraí, F8, F5, olha lá, achou. Vou apagar aqui, fazer novamente, F8, F5. F5, olha lá, resultado, achou, que é o resultado aqui. Tá? Então vocês podem estar brincando aí, manipulando, ver aí, H maiúsculo, sei lá, I minúsculo. F5, olha lá, só apenas o H. Então é isso, ficou dessa forma aqui, deixa eu fazer um zoom para vocês copiarem aí. Então, essa é a nossa função regex. Tem aqui as nossas referências que foram vistas aqui na nossa aula. Essas são as referências. Então, vimos aqui na nossa aula as expressões regulares do VBA, o regex. Lembrando que no Excel existem essas funções, tá? Funções regex, texto, enfim. Nós vimos aqui especificamente em linguagem de programação no VBA. Lembrando que pode ser utilizado em qualquer linguagem de programação essas expressões regulares. Mostrei para vocês a forma prática de se utilizar as expressões regulares no VBA, porque utilizamos o VBA, mas pode ser feito em qualquer linguagem de programação. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta aí essa aula, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. E talvez eu faça aí um vídeo de validação de cartão de crédito utilizando essa função. Posso fazer mais aulas também de referente a validação com expressões regulares em validações de e-mail, enfim. Vamos ver como vai ser a interação dessa aula no canal. Então, até a próxima videoaula.